Cara, a primeira vez que eu ouvi falar em Daniel Mastral foi em 2014, quando eu fui para o Brasil fazer a palestra Saindo da Matrix, compreendendo os mecanismos da natureza da realidade. E hoje de manhã eu fui surpreendido com a notícia da morte dele na internet e achamos por bem pertinente fazer um vídeo falando sobre isso, justamente porque ele é visto por todos como um ex-satanista. E a verdade é que desde que eu saí do Brasil em 2008, que por várias circunstâncias me dediquei a estudar profundamente o tema satanismo, entre outras coisas que eu simplesmente não fazia ideia que existia, até porque quando eu morava no Brasil, eu sempre fui muito cristão, muito religioso, muito kardecista, muito crente, né? Então, à medida em que eu fui entrando em contato com informações a respeito do satanismo, passei a me interessar muito por aquilo e é um tema que o blog Médico Animósico trata de maneira recorrente. Mas eu tenho uma história interessante a respeito dos livros do Mastral, né? Daniel Mastral, justamente porque quando eu fui em 2014 realizar a palestra Saindo da Matrix, que no final das contas eu não consegui o auditório que eu gostaria de ter feito e acabei fazendo na casa da minha mãe, como todos sabem, e sem dúvida todos sabem também que foi a palestra que mais visualizações teve no nosso canal. E uma das pessoas convidadas para a palestra foi a tia Dinha e o tio Massaro, que eram dois vizinhos, amigos de infância da nossa família, com quem eu brincava e ia no sítio, etc e tal. E depois eu até perdi o contato com eles, acabamos brigando por temas relacionados à política, justamente na época em que eu defendia o Lula e o PT. E eu lamento muito por isso, porque eu gosto muito da tia Dinha, do tio Massaro, do Ianco, do Joy e do Tirone, uma família que me influenciou muito positivamente durante a infância e eles estão todos juntos até hoje. E a tia Dinha, né, mais conhecida como tia Dinha, o nome dela é Shigeko Takahashi, ela veio fazer sessões de anemosia quântica comigo e trouxe para mim 4 livros do Daniel Mastral, que é justamente Os Filhos do Fogo, onde ele conta a experiência dele com o satanismo. São 2 volumes, Os Filhos do Fogo 1 e Os Filhos do Fogo 2. E tem também O Guerreiro da Luz, né, que é quando ele começou, segundo as palavras dele, a combater o satanismo. Esse eu confesso que eu não li, eu só li Os Filhos do Fogo. E eu lembro que já naquela época foi a primeira vez que eu ouvi falar a respeito da pessoa dele. Aí ela me deu os livros, ela ainda chegou a dizer que diziam que ele era filho do Michel Temer, e dizem até hoje que o Michel Temer é um sacerdote satânico de alto grau. E enfim, li os livros, fiquei impressionado justamente porque Os Filhos do Fogo são livros que contam em detalhes, né, como um sacrifício humano é feito, como a seita satânica se reúne, que tipo de coisa eles aprendem, estudam e desenvolvem, né? Então esses 2 livros aqui contam com detalhes como a seita satânica funciona. E por isso eu gostaria de dar minha opinião pessoal a respeito da pessoa dele, justamente porque esse cara explodiu e ele se transformou numa referência de ex-satanista, o que eu não acredito que ele seja, francamente. Porque desde 2012, né, quando a gente começou a adentrar mais profundamente o cinturão fotônico, que todo o satanismo teve que criar uma plástica ou diferentes plásticas para poder sair à luz para o mundo, né, porque eles já não poderiam estar ocultos. Então certamente que vários sacerdotes satânicos se transformaram em grandes celebridades da televisão, e também pastores evangélicos, entre outras coisas, que é usado justamente para disfarçar, né? O próprio Silvio Santos eu vejo como um sacerdote satânico. E essa região onde ele morreu, né? Barueri, Alphaville, eu esqueci o nome do condomínio, né? Mas são vários condomínios ali, Tamboré, Alphaville. Ou seja, é nessa região que esses sacerdotes satânicos moram, vivem. Então, assim, do ponto de vista dos nossos médicos e sábios, o Marcelo Mastral jamais deixou de ser satanista. Ele apenas criou o personagem cristão justamente para poder frequentar os meios, angariar novos adeptos, né? E com uma conversa bastante sedutora.
E as circunstâncias em que a morte ou o suicídio dele acontece também são bastante estranhas, né? E aí questionamos também o poder de Jesus, né? Por que Jesus não conseguiu resgatar ele, se é que ele se suicidou e não foi assassinado, né? Então, eu não saberia opinar, mas acho tudo muito estranho, acho tudo muito pesado e acho que se foi suicídio, é a prova de que ele estava mentindo, ou não, a prova não, mas uma evidência de que certamente o Daniel Mastral, pastor evangélico convertido ao cristianismo, é um personagem por ele criado para poder manter as atividades satânicas em segurança e ser reconhecido como um pastor, e ser reconhecido... Agora, claro, a história dele também é muito carregada, né? Porque filho suicida, esposa morre do coração. E quem conhece, né, tanto o satanismo como Satanás, sabe que é exatamente dessa forma que eles trabalham, matando as pessoas que a gente ama, matando as pessoas que a gente gosta, né? Então imagina que ele deve ter tentado sair do satanismo uma vez, o filho se suicidou. Tentou sair do satanismo uma segunda vez, a mulher morre do coração. E agora o cara aparece morto, né? E é curioso, porque todos dizem que é suicídio, não existe nenhuma outra suspeita, né? Mas ninguém fala se foi encontrada uma arma com ele. Ele tinha um ferimento na cabeça, não se sabe se é um ferimento de bala. Então a gente vive numa era meio de pós-verdade, onde os satanistas que controlam o sistema, eles podem fazer o que eles querem e ninguém pode questionar, porque se você questionar, você é automaticamente cancelado, como acontece quando você questiona a facada do Bolsonaro. Se você questionar o tiroteio que feriu a orelha do Trump, você também é cancelado, porque as pessoas dizem que seria impossível forjar esse tipo de coisa, quando na verdade não, né? E é aí que entra a maçonaria. A maçonaria, na minha opinião e conhecimento, é a única instituição que poderia forjar um acidente, como a facada do Bolsonaro, ou um atentado, né? E ter 100% de controle que essa mentira seria passada através dos meios como verdade. Eles têm esse poder, eu admiro e respeito muito isso, e é muito estranho que a gente não possa questionar e seja automaticamente cancelado, né? Como se eles controlassem mentalmente também exércitos de canceladores que não vão admitir que a facada do Bolsonaro ou o tiro na orelha do Trump sejam questionados. Mas a verdade é que pode ser questionado, porque é tudo muito estranho. Uma facada que não sai sangue, no momento em que o Trump abaixou ali, ele levanta com a orelha sangrando, né? O que impede ele de... né? Então, assim, o cancelamento é a prova de que, né, existem seres poderosos no controle, e o medo do questionamento ou a impossibilidade do mesmo também é uma coisa difícil de lidar, mas enfim, é importante que a gente tente fazer o uso da nossa liberdade de expressão. Eu acho que é para isso que o YouTube foi criado, né? E se a gente não está desrespeitando as diretrizes da plataforma, o correto seria que cada um dos cidadãos do mundo, né, tivessem a oportunidade, né, investissem nessa janela para dizer o que eles pensam, para dizer o que eles sentem e também para dizer o que eles sabem, né? Porque sentimento, crença e impressões é diferente de conhecimento, sabedoria, conclusão, verdade. Enfim, mas esse aqui era um vídeo para falar da estranha morte do Marcelo, Eduardo Daniel Mastral, que realmente acontece em circunstâncias bastante estranhas. Acredito que é uma grande perda para o satanismo, justamente porque através do personagem cristão e pastor que ele criou, certamente ele estava angariando vários adeptos para a seita. E existe a possibilidade também de que ele tenha sido desligado, né, assassinado, justamente porque ele deu com a língua nos dentes, né? Ele falou muitas coisas em detalhes que certamente quem é magista, quem é satanista, quem realiza rituais satânicos, rituais de sacrifício,
E é fogo, porque essas pessoas realmente existem, e essa seita realmente domina o mundo, e a gente viu o poder disso durante a pandemia, né? E lembrem-se, né, que toda guerra não deixa de ser um ritual de sacrifício em larga escala, feita por pessoas que não conhecem umas às outras e se sujeitam a ir a um campo de batalha matar seres desconhecidos, graças a uma ordem de comando que parte de uma hierarquia militar. Então, considerando o número de pessoas que morrem assassinadas na cidade de São Paulo, a morte, o suicídio ou o assassinato do Daniel Mastral, infelizmente, torna-se apenas mais uma estatística. Mas eu fiz questão de fazer esse vídeo justamente porque passei anos vendo esse rapaz sendo entrevistado e sabendo que ele estava mentindo, né? Justamente porque quando a gente aprende a ler, enxergar e decifrar as energias anímicas, a gente sabe perfeitamente quando uma pessoa está mentindo. E ele era um mentiroso compulsivo do ponto de vista da nemosia quântica. E acredito que se suicidou é porque não aguentou sustentar esse personagem dúbio, né? Um cristão bonzinho, ex-satanista para o mundo, né? E um autêntico sacerdote nativa por detrás das cortinas. Então, imagino o quanto deva ter sido difícil, mas também acredito que possa não ter sido suicídio. Acredito que ele possa ter sido desligado da seita de uma vez por todas. E no fundo, acredito que ele deve estar melhor onde quer que ele esteja, né? Justamente porque essa realidade física é um lugar bastante cansativo e asfixiante de se habitar. E acredito que, né, gostaria que ele possa estar com o filho dele que se suicidou e com a ex-esposa, mas segundo as minhas experiências extrafísicas, eu acredito que cada pessoa é um universo e que quando a gente falece, a gente regressa para esse universo. E para encontrar as pessoas amadas, muitas vezes você tem que fazer uma grande viagem, né? Então aproveite muito o amor dos seus parentes, das pessoas com quem você se relaciona, né? Porque é capaz que depois dessa vida você nunca mais as veja. Existe muito essa possibilidade, ainda que você queira muito, porque cada um de nós é um universo, né? Então imagina que eu habito a Via Láctea e vou para Sirius quando o meu corpo na Terra falecer, e que a minha mãe de repente pertence a Andrômeda, e claro, é o extremo oposto da galáxia, né? Se bem que a minha mãe, ela está muito melhor, ela está muito bem, eu fico muito feliz quando a gente se encontra. E todas as notícias que chegam para mim a respeito dela e tudo que aconteceu com ela depois do falecimento dela e tudo que eu fiz por ela depois desse falecimento, justamente porque ela ficou muito mal, graças ao sistema de crença e o modelo mental dela, a minha mãe foi parar num limbo horroroso. E é muito interessante compreender o que acontece com os nossos corpos sutis depois da morte do corpo físico. E eu me lembro perfeitamente que entre os 20 e 30 anos de idade eu perdi bastante, né, a minha capacidade de projeção astral, a minha lucidez extrafísica, acordava e não lembrava de nada do que eu sonhava. E com 40, a partir dos 40, isso voltou muito, praticamente todas as noites. Há períodos que dá uma pausada, mas a verdade é que eu ganhei muito domínio da projeção astral a ponto de poder fazer ela quando eu quero. E isso dá muita alegria. E aí eu entendi porque eu fiquei dos 20 aos 30 sem ter tantas experiências. Justamente porque quando você começa a ter domínio do seu corpo sutil e viajar no astral com consciência, o regresso ao corpo físico e à realidade física é um processo horroroso, né? Justamente por quê? Porque essa é uma realidade muito densa. Ninguém que tenha um corpo físico é realmente livre, né? Ninguém que fique arrastando um intestino cheio de cocô para cima e para baixo e tendo que evacuar 2, 3 vezes por dia pode ser livre, entende? E quando a gente tem a capacidade de sair do corpo com lucidez e dominar essa experiência, a gente deixa de se importar com a realidade física. A gente passa a ter um certo desprezo, às vezes até um certo asco
Por quê? Porque essa é uma realidade muito triste, mas enfim, necessária justamente para que as pessoas possam se regenerar desde uma perspectiva espiritual. Enfim, gente, era isso que eu gostaria de falar. Agradeço a todas as pessoas que conformam a nossa audiência. Espero que o Daniel Mastral descanse em paz. É Daniel, né, o nome dele? É porque eu tô quase confundindo com o Pablo Marçal, né? Porque o Pablo Marçal, ele tá em todas. Mas não, é o Daniel Mastral, que segundo a imprensa se suicidou ontem. E certamente por não aguentar sustentar uma mentira tão grande, né? Que é de ser um sacerdote satânico na ativa. E fingir que é ex-satanista. E ficar pagando por isso, né? Com a morte de parentes, etc e tal. Então que descanse em paz, justamente porque a vida é um sopro. Enfim, agradeço a todos. Nos vemos em um próximo vídeo. Saudações cordiais e muito obrigado.